Ok, perdão. É sempre que é a primeira vez que dou uma palestra em português. Então, por favor. Ah, você está sendo batizada hoje? Sim, hoje, Ótimo, sim. ótimo, ótimo. Boa tarde, caros amigos da Teosofia. Muito obrigada a Luiz Paulinho e também a nosso irmão argentino, porque muitas ideias que vocês vão escutarem já nas palestras anteriores. Mas agora eu vou dar essas ideias de uma perspectiva um pouco diferente. O que lhes direi hoje, caros amigos da sabedoria divina, é apenas minha própria visão deste tema apresentado por Geoffrey Baboca em seu trabalho do plano divino. Agora estou tentando transmitir isto nos termos mais simples que até mesmo os recém-chegados ao campo da teosofia podem entender. Por favor, forme seu próprio julgamento, construa sua própria visão da verdade. Por que Baboca escreveu o plano divino, ou seja, uma explicação de A Doutrina Secreta? Como aluno próximo de Gottfried de Puruca, criado e educado no espírito de Point Loma, ele queria proporcionar um acesso mais fácil e sistemático ao estudo de A Doutrina Secreta, um estudo que não se destina a servir à própria edificação pessoal, mas inteiramente no espírito de compaixão, para nos tornar capazes faróis da teosofia e, assim, ajudantes da humanidade. Olhando por trás do espírito do trabalho e considerando sua estrutura sistemática, encontramos nele, acima de tudo, seu esforço para nos ajudar no caminho. Nos tornamos pensadores confiantes na preparação para o caminho dos Budas da compaixão. Os capítulos e temas individuais levam diretamente a isso, pois formam o fio condutor comum através dos capítulos difíceis da teosofia técnica e do estudo aprofundado das 7 joias da sabedoria. Como a maioria de vocês sabe, as 7 joias da sabedoria estão espalhadas por A Doutrina Secreta e foi o trabalho de Gottfried de Puruca para nos ensinar a explicá-las num contexto lógico onde nenhuma das joias pode ser compreendida sem as outras 6. Baron Forham já deu 3 palestras sobre isto em português. Por isso, hoje vamos considerá-las apenas de forma muito breve e simplesmente resumida. Agora, como todos sabem, a teosofia se baseia em 3 princípios básicos ou preposições fundamentais que consideramos desde o que chamamos de ponto de partida espiritual, ou seja, nosso ponto de vista é dirigido à consciência, não à aparência material. Estes princípios básicos são um princípio onipresente, sem limites e imutável, da qual surge toda a manifestação, ciclicidade, movimento cíclico, o aparecimento e desaparecimento periódico de seres, mundos e universos nesta ilimitabilidade. E
a identidade fundamental de todos os seres com esta ilimitabilidade, como expressa em sânscrito Tattvamasi, you are the boundless, tu és a ilimitabilidade, ou também no princípio hermético, como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Desta ilimitabilidade, toda a vida manifestada emerge e retorna a ela. Você vê a grande respiração e a inalação e a exalação dos universos diante de seu olho interior. Estes são os princípios básicos em que se baseiam os 7 ensinamentos principais da teosofia. Agora, a próxima, aqui. Na primeira joia, a reencarnação, encontramos a reincorporação cíclica como o propósito de evolução e crescimento. Agora, o que causa esta recorrência cíclica é a segunda joia. Karma, causa e efeito. O que você semear, você recolherá. Respectivamente, aqui colocamos as causas para o porquê e como de nosso retorno cíclico. Terceira joia das hierarquias nos dá a resposta à pergunta: onde e em que lugar o nível essa recorrência cíclica ocorre? Claro que no lugar onde nos colocamos por nossas ações, também no pensamento e no sentimento, karma é a quarta joia seguinte, que é o autodesenvolvimento, o desabrochar do eu, self-becoming, o svabhava. Isto é, de acordo com o grau do desdobramento das características individuais de cada um. Cada ser, não importa qual grande ou pequeno, é único e desdobra suas características em diferentes graus. É que podemos desdobrar essas características ajudado pela quinta joia. Evolução progressiva, crescimento progressivo, não à volta. Quando uma porta se abre na nossa frente, a porta atrás de nós se fecha irremediavelmente. Esta progressão inevitável e repetidamente nos apresenta escolhas, pois ativamos nossa consciência e isto nos leva à joia encontrada no capítulo 11 do Plano Divino de Baborca. A sexta joia, os 2 caminhos. Escolhemos nos concentrar apenas em nosso próprio progresso ou em tudo o que vive como parte de tudo. Através desta decisão, ou seja, através deste caminho, encontramos cada vez mais a sétima joia, autoconhecimento, o conhecimento de nosso núcleo mais íntimo, a centelha divina da única chama. Estas 7 joias mostram que existem de fato infinitas possibilidades de desenvolvimento, potenciais infinitos em que um ponto central nisto é a cooperação entre todos os níveis e áreas, entre todos os seres vivos, os centros de consciência. Geoffrey Baborca agora apresenta estas joias como leis. Segundo as quais toda a vida
se desdobra, incluindo a responsabilidade especial que acompanha o desdobramento do pensamento. Leis não promulgadas por um legislador externo, mas como hábitos da natureza, hábitos dos deuses. Com cada joia há também parâmita, em estreita conexão. Os parâmitas, ou virtudes, são o núcleo ético da teosofia. Qualidades ou leis que operam em todo o universo e devem ser ativadas conscientemente dentro de nós se quisermos trabalhar com a natureza no espírito da sabedoria antiga. Você os encontrará na maravilhosa obra a que Baborca também se refere neste capítulo, A Voz do Silêncio. Agora, não é como se cada joia desdobrássemos cada parâmetros a até a perfeição. Assim como as joias são basicamente facetas diferentes de um prisma, e, como eu disse, não podem ser entendidas sem as outras 6 em cada caso, os parâmetros individuais também estão cada um contido em todos os outros. Ou seja, não pode ser desdobrado sem os outros. Quando se olha para eles, apenas certo foco é reconhecível. As 7 virtudes ou chaves para uma vida espiritual são, primeiro, a chave da compaixão e do amor imortal, que é dana. Para a realização desta virtude, não só é precisa caridade material, mas também terna compaixão, simpatia, fraternidade, e que o amor e a compaixão divina que induziram os iniciados iluminados como o Buda a se dedicarem inteiramente ao serviço do mundo e da humanidade. Generosidade e sacrifício são suas características. Encontramos esta misericórdia em vários níveis do mundo, em todas as atividades, por exemplo, nas quais o homem se esquece de si mesmo, está lá para os outros. Por exemplo, no trabalho hospitalar, no trabalho voluntário, em todos os níveis, etc., como base. Esta compaixão se torna cada vez mais refinada no esforço do ser humano e leva a uma atitude interior que alcança as alturas mais altas do mundo espirituais, onde se expressa no amor universal, apontando muito além das encarnações. A chave da harmonia em palavras e atos, Shila, que equilibra causa e efeito e não deixa espaço para o trabalho do karma. Para isso, é preciso praticar a simplicidade, a bondade, o autocontrole, o autossacrifício, ou seja, uma conduta correta, uma conduta sincera e moral de vida, a tal ponto que os opostos do bem e do mal desaparecem e nada mais que uma conduta incondicional e harmoniosa permanece. É uma disciplina que abraça o pensamento, o sentimento e a ação e alcança as menores ramificações.
Indispensável para isto é também uma visão clara e não disfarçada da realidade. Assim, um ato nobre sem pensamentos de recompensa é harmonioso e ajuda as pessoas a se libertarem dos laços de causa e efeito. A chave da paciência abençoada que nada pode abalar, Shanti. Para isto é preciso praticar a perseverança, ter paciência com as circunstâncias externas e com o temperamento dos outros. Paciência também consigo mesmo. Muitos querem dar 2 passos ao mesmo tempo. Praticar a perseverança em relação a si mesmo, ou seja, levantar-se novamente, mesmo quando tiver caído, e superar o medo e a dúvida, 2 inimigos da paciência. Tentando sempre, de novo, viver de acordo com os princípios mais nobres. Suportar as adversidades da vida uma e outra vez e aceitar sua justiça. Equanimidade na alegria e na tristeza, viraga, intimamente relacionada com as virtudes precedentes. É outra chave. Exige a desapaixonação, a vitória sobre as ilusões e a compreensão apenas da verdade. Começa com a transmutação das paixões e no final do curso reside apenas a verdade. Mesmo nesta breve descrição, vemos a amplitude do que ela abrange e até onde alcança. Pois, o que é a verdade? A porta que esta chave abre é chamada de porta do equilíbrio, porque forma o emblema da luta final entre o superior e o inferior, entre o real e o irreal. Para usar esta chave, na verdade, para dominá-la, é preciso vencer as tentações, as ilusões da matéria, os desejos dos sentidos, a mente e o coração traiçoeiros, e tornar-se com a realidade. Esta chave, portanto, pressupõe o autoconhecimento e o conhecimento das 4 nobres verdades do budismo. Ela forma o caminho para o conhecimento da verdade. Quando o caráter ilusório do mundo externo é reconhecido, a equanimidade pode ser mantida na alegria e na tristeza. Consideramos ainda a 5ª chave, que é especialmente importante para aqueles que escolheram a Amritayana, o caminho da compaixão, que desejam ser ajudantes da humanidade e trilhar o caminho, pois para tudo o que foi dito acima, precisamos de energia ou atividade destemida, virya, que luta até a mais alta verdade, fora da lama das mentiras terrenas. Esta virtude requer mais do que mero zelo exterior, requer firmeza, bravura, energia e entusiasmo, bem como autocontrole e perseverança, e manter a mente e o coração puros, gloriosos e firmemente empenhados em levar a verdade à humanidade. Não se trata de conduta missionária, mas da defesa da verdade pela própria vida e pelo próprio exemplo
e da defesa da verdade sempre e em qualquer lugar, de maneira correta e com discernimento. Isto inclui, por exemplo, responder somente perguntas a exercer cautela na divulgação dos ensinamentos mais profundos, como diz a Bíblia, não lançar pérolas diante de poucos. Meditação e imersão espiritual, dhyana, coração e mente banhados em puro saber e esclarecimento. Eles estão livres das atrações do mundo inferior e ilusório. Como é dito na voz do silêncio, é o portal cuja porta dourada, uma vez aberta, conduz o neófito ao reino do ser eterno e à sua perpétua contemplação, a porta da visão interior. No contexto dos ensinos dos dois caminhos, dhyana está em primeiro plano. Agora, você provavelmente está se perguntando por quê. Dhyana significa meditação correta, ou seja, nossa postura interior é a de um bodhisattva, um Buda da compaixão. Na meditação incessante, ela chega para baixo, para a humanidade em erro, bem como para os reinos inferiores, para ajudá-las em seu caminho para cima, para ser Buda também um dia. Isto significa sempre, em cada ação, em cada momento da vida cotidiana, estar em estado meditativo, sempre vivendo para fora da parte imortal. Este é um ato da compaixão e de amor. Viver e já. Tudo vive para tudo o resto. A abnegação e a compaixão são os pilares do universo. Portanto, para escolher corretamente o caminho da compaixão, é preciso praticar a meditação neste sentido. Por questão de completitude, temos ainda a verdadeira sabedoria, prajna. Sabedoria que é o resultado do autoconhecimento, essa inteligência e discriminação que reflete claramente o eu superior, intuição divina, percepção intuitiva e cognição direta reside nela. Faz de um homem um Deus ao produzir dele um bodhisattva, um filho dos dhyanis. E como os grandes, como mensageiros, percorrem o caminho da compaixão como portadores da luz, como eles expressam do que o capítulo 11 fala, quando Baborka fala dos avataras, a expressão perfeita da compaixão e do amor. Mas como chegar lá? Como podemos também nos preparar para participar ativamente de um trabalho tão sagrado algum dia num futuro distante? Brevemente resumido, Baborka mostra a trajetória cíclica, ascendente do desenvolvimento humano, a escada da vida, que toda a vida sobe, não linearmente, mas uma acima da outra, mas em uma espiral ascendente cada vez mais alta. No grande organismo vivo de nosso universo, e por analogia de todos os universos, observamos
como as leis e os seres vivos se entrelaçam como em uma roda perfeita, levantando-se, apoiando-se mutuamente e crescendo. Pequenos e maiores em ainda maiores, uns nos outros, uns com os outros, construindo uns sobre os outros e entrelaçando-se. Uma rede, uma teia de vida, na qual o menor ponto tem um impacto sobre o todo. Cada ser deve, portanto, seguir para cima a lei cíclica. Os 3 reinos elementais, reino mineral, reino vegetal, o reino animal, fazem isso inconscientemente. Eles passam por sua evolução sem estar conscientes de seu status e lugar no desenvolvimento. Os 3 reinos oceânicos acima de nós, habitados por aqueles que nos precederam durante manvantaras anteriores, não só apoiam conscientemente as operações do ciclo, mas também formam as leis para os reinos inferiores, diz ele. Isto é perfeitamente lógico, se consideramos todos estes reinos não como separados, mas como um grande organismo no ser. No centro desta série, que é naturalmente infinita em ambas direções, está o homem, o reino humano. O reino humano forma uma etapa decisiva na grande jornada cíclica sétupla das 7 rondas dentro da roda, o ciclo da necessidade, porque aqui está o ponto de virada do inconsciente para o autoconsciente. Com a 4ª ronda, começa algo especial no reino humano, ou seja, após a expiração da 3ª ronda, começa uma nova era que está sob a lei especial e fundamental da compaixão. Uma lei que é sempre eficaz, mas que é especialmente expressa aqui. Seguindo esta grande lei, durante a 4ª ronda, o princípio do pensamento manas é despertado pelos manasaputras, seres que antes eram humanos como nós e agora estão muito à frente de nós na evolução deles. Assim como uma centelha pode dar o estímulo pelo qual um fogo irrompe, da mesma forma os antepassados divinos estimularam as forças adormecidas no homem pelo fogo da mente. Depois, o homem deve progredir por seu próprio esforço, por sua própria motivação, seu próprio impulso, sua própria decisão. De agora em diante, a decisão é de ele. Ele tem a escolha. Entretanto, escolhendo, está sujeita às leis já discutidas no início. Assim como toda outra vida, agora reforçada por sua própria responsabilidade, e segue as 7 joias da sabedoria. Através da mente desperta, o homem tem agora responsabilidade de sua escolha. E à medida que se torna cada vez mais consciente disso, ele se depara com a escolha entre o primeiro e o segundo caminho. O caminho da compaixão, a Amritayana, ou o caminho da libertação para si mesmo, a Pratyekayana.
Baborka o expressa da seguinte forma, que se pode ver neste slide. Cada peregrino deve escolher entre 4 caminhos, e somente ele determina qual deles ele segue. Ele não pode escapar da escolha. Com cada um de seus pensamentos, sentimentos e ações que ele escolhe, mais ou menos conscientemente em cada momento da sua vida. Isto é o que Baborka chama de terceiro caminho, o caminho da caminhada. Ele não está preocupado com o quarto caminho para baixo. É o caminho para a mão esquerda, que provavelmente nenhum de nós quer trilhar. Fazer o mal por causa do mal. A decisão real, portanto, fica entre as duas primeiras. Amrita Upratyeka Jana. Parece que esta decisão tem que ser tomada em um certo momento do desenvolvimento. É assim que às vezes se entende da voz do silêncio, quando se avança através do fragmento 1 para o fragmento 3. Isto é verdade na medida em que as 7 iniciações associadas a ela ao mesmo tempo. Desdobramos cada vez mais os paramitas com a ajuda das 7 joias da sabedoria e assim forjamos para nós mesmos as chaves das 7 portas ou portais das iniciações, que nos são descritas no fragmento 3. Parece ser uma progressão linear que acaba nos levando à escolha do caminho da compaixão. Mas não é bem assim, pois, afinal de contas, sempre escolhemos como escolhemos na soma das escolhas passadas. Essas escolhas compõem nosso caráter e, portanto, é muito improvável que no momento crucial da escolha, escolhamos de forma diferente do que temos ao longo de nossa vida, de nossas vidas passadas. Aqui compreendemos claramente a grande importância de desdobrar as virtudes ou paramitas dentro de nós. Eles determinam, em grande parte, nossa atitude e comportamento interno. Eles também têm uma influência decisiva sobre se é como nos preparamos para empreender até mesmo o maior ato de compaixão, como realizado pelos grandes na forma dos avataras, nirmanakayas, etc., dos quais Baborka fala na sequência. Não é possível fazer justiça a estes ensinamentos numa breve palestra como hoje. Viver e doar-se. Doar-se pelo serviço da humanidade, de tudo o que vive. E mesmo assim, viver e dar. Essa é a consequência deste capítulo e do ensino dos dois caminhos, que hoje tive a honra de abordar brevemente. Muito obrigada.